Esse anime tá pra ser o novo Overlord da temporada. Sério, eu comecei sem expectativa nenhuma. Achei que seria só mais um isekai genérico, mas do nada eu fui surpreendido com uma história épica, cheia de poder e uma nostalgia de MMO que vale a pena assistir. Hoje a gente vai falar de A Wild Last Boss Appeared, ou O Último Chefão Aparece pros Mais Chegados. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao RC Animes. Eu me chamo Ramon Cavalcante. Tô começando no YouTube agora, rapaziada. Então, se vocês curtem esse estilo de vídeo, de review de anime, de análise de mangá, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho também, porque o YouTube às vezes ele não notifica, porque tem muita análise e review de mangá, de anime que ainda está por vir. Para começar, a história gira em torno de Lufas, que nada mais é do que apenas o jogador 01 e um dos mais fortes desse jogo, que se chama X-Gate Online. O nosso protagonista era o jogador 01 do servidor, tanto que a sua influência era tão grande que dentro do jogo ele decidiu unificar todas as nações, todos os continentes ali. E por esse feito dentro do jogo, ele acaba meio que se tornando um personagem não oficial do jogo, se é que me entende. Pois o chefão final do jogo ali, que é o clichê de Rei Demônio, ele é totalmente ignorado pelos jogadores. Os jogadores não quiseram saber de chegar ao final do jogo e derrotar o Rei Demônio. Eles simplesmente queriam ou lutar contra a Lufas ou se juntar a ela. Isso atraiu a atenção de todos os jogadores, só que nem todos foram a favor desse objetivo dela. Alguns jogadores foram contra isso e dentro do jogo acabou criando meio que uma guerra civil. Um lado o pessoal apoiava a Lufas e o outro lado o pessoal não queria a tirania dela dentro do jogo. Foram 5 heróis que se destacaram e foram contra a tirania ao poder dela. Tanto que a sua personagem recebeu um apelido carinhoso pela comunidade de Lufas a Conquistadora. E dentre essas diversas batalhas com os 5 heróis, a última e a mais importante, que ocasionou na derrota do nosso protagonista ali no jogo ainda, o jogador, o protagonista, ele recebe uma mensagem lá da deusa da criação do jogo, perguntando ao nosso protagonista se ele quer uma nova aventura. Acreditando ser um dos desenvolvedores do jogo, o nosso protagonista decide então aceitar essa proposta, essa notificação que ele recebeu, e logo após aceitar, ele simplesmente abre os olhos e acorda dentro do universo de fantasia que é o jogo, o MMO. Só que ele acorda 200 anos após a derrota ali da sua personagem. Os humanos ali presentes estavam querendo invocar um herói para acabar com o Rei Demônio, só que por um acaso o selamento foi desfeito e os humanos percebem que fizeram besteira e libertaram a tirana da Lufas, né, que era a vilã 200 anos atrás. E logo após uma conversa bem agradável, entre aspas, com os humanos, o nosso protagonista, eufórico por dentro, mas mantendo as aparências do lado de fora, decide sair daquele ambiente e explorar o seu mundo favorito, do seu jogo favorito. Ao chegar na sua antiga base do jogo, ela descobre novas informações sobre aquele mundo com a sua NPC auxiliar, a Dina. Lembra um pouco a Albedo de Overlord. Mas enfim, ela obtém as novas informações de como o mundo está naquela época, o que aconteceu logo após a sua derrota, onde estão os seus subordinados e toda a bagunça que aquele continente ali está. O mundo do jogo virou um mundo real, o caos tomou conta. Os heróis que a derrotaram 200 anos atrás perderam a batalha para o Rei Demônio. Os antigos subordinados dela, cada um foi para um canto. Estão espalhados pelo mundo e completamente fora de controle. Dando esse pontapé na história, Lufas embarca nessa jornada de reunir os seus antigos aliados e ao mesmo tempo, como eu falei, aproveitar cada segundo, cada detalhe rico desse novo mundo em que o nosso protagonista tanto quis estar e agora está vivendo aquilo. Esse anime é basicamente uma mistura de um isekai, reencarnação e muito MMO, com aquela grande pintada de mundo de fantasia e com uma protagonista bem overpower. Todo esse contexto que eu falei gera uma semelhança tremenda com o Overlord. Tanto a questão da NPC auxiliar, quanto a questão de conquista territorial. Não tem como a gente não comparar que esse possivelmente possa ser o novo Overlord dessa temporada de outubro de 2025. Esse primeiro episódio já entregou muito mais do que eu esperava. Quando a nossa protagonista entra em cena, dá pra você perceber que o clima muda, a tensão muda. Ela é o tipo de protagonista que não precisa gritar ou fazer escândalo pra demonstrar poder e pra dizer que chegou. Só a presença dela já impõe respeito, você entende? E o anime trabalha muito bem toda essa história de a grande chefona em que o mundo se esqueceu dela. Você percebe que tem um peso emocional nessa questão e ela tenta enxergar
enxergar o legado que ela deixou. O estúdio responsável por essa animação, chamado WoW World, tá mandando muito bem, as animações estão bem fluidas e limpas. É claro que não é um Demon Slayer da vida, mas não fica pra trás. Os efeitos de magia têm um brilho próprio e as lutas estão bem dirigidas. A ambientação medieval do anime lembra muito o anime do Slime, com todo aquele toque de um mundo medieval que esse anime tem que ter. A trilha sonora do anime também está muito boa, tem até uns efeitos especiais que lembram um pouco o nosso clássico do Dragon Ball Z. Aquele tipo de anime que vai crescendo a cada episódio, sabe? Porque fica aquela pergunta no ar, será que só o jogador 01 foi teletransportado para esse novo mundo? Será que existem outros jogadores que também estão na mesma situação que ele? Será que os heróis que o derrotaram, após esses 200 anos, algum deles também foi teletransportado para esse mundo? Ficam todas essas dúvidas no ar. O anime ele tem muito potencial e uma história que dá pra se aproveitar muita coisa boa. Só nos resta torcer para que a continuidade e o final desse anime seja tão incrível quanto foi o início. E como eu falei antes, senhoras e senhores, se vocês curtem Overlord, o anime do Slime, Monster, vocês com certeza vão curtir esse anime porque ele tem a mesma pegada, o mesmo senso de poder e um mundo rico em fantasia bem detalhada. Ou se você curte aquela pegada mais estratégica de Log Horizon ou misteriosa de ReZero, você vai curtir esse anime aqui. Mas o diferencial desse Isekai é a protagonista feminina e... feminina entre aspas, né? O jogador ele é masculino, que ele joga com uma personagem feminina. Nós estamos acostumados com protagonistas masculinos nos Isekais, não é? Mas aqui a Lufas ela mostra que ela pode ser tão braba quanto qualquer outro, demonstrando ser uma personagem inteligente, carismática e poderosa sem ser totalmente sexualizada. E por esse motivo a comunidade tá amando esse anime aí, no Reddit, no X, no Instagram, tá todo mundo comentando que esse tá para ser, se não um dos melhores, ou melhor anime dessa temporada. A produção e direção desse anime pode não ser muito conhecida, mas que eles estão investindo pesado, isso com certeza estão. E detalhe, o anime adapta um light novel que tem uma comunidade bem forte de fãs lá no Japão. Então a gente pode esperar uma história que vai ficar cada vez mais intensa. A Wild Last Boys Appeared, caralho, o inglês do pai, mano, é um dos animes mais promissores dessa temporada. Tem um enredo que mistura poder, reencarnação e emoção de um jeito que a gente pode esperar coisa boa por vir. Apesar de ser um isekai com um início genérico, a gente percebe que a história está sendo feita com carinho. Então se você curte fantasia medieval, um protagonista overpower e essa questão do protagonista entrar no jogo, mano, então com certeza esse anime é pra você. Então se você não viu a Wild Last Boys Appeared, vá assistir, depois entra nesse vídeo aqui que eu quero saber a sua opinião desse anime, a sua opinião dessa protagonista overpowered que pra mim merece um destaque especial, assim como foi na época lá do Overlord com Eyes of Ghoul. Lufas vai se destacar nessa temporada, isso eu tenho certeza. Mas eu quero sim saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês acham que esse anime vai ser o novo Overlord da temporada, porque pra mim é. Se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de conteúdo, rapaziada, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, porque ainda tem muita review, tem muita análise de anime que ainda está por vir. Não se esqueçam também de ativar a notificação para que o YouTube possa avisar vocês quando sair o vídeo novo. É isso, otakus, e valeu!